Tem um grande restaurante, uma rede grande de restaurante aqui em São Paulo, que é o Grupo Haskell, que é dono da marca Cortez, Haskell, Pio e outra hamburgueria que eles compraram, cujo CEO atual, que é o Rodrigo Testa, ele é filho do sócio minoritário. Sócio minoritário tem 10%. Uhum. Sócio Ângelo Testa. O sócio majoritário é a família Bielaski tem 90%. E tem herdeiros, tem 4 filhos. Mas o fundador, Roberto Bielaski, falou assim, não, eu prefiro o teu filho para tocar o nosso negócio. Então, eu acho que isso diria Ele é melhor do que meus filhos, com todo carinho e respeito aos filhos, né? Que legal. Só para você entender, assim, quando uma empresa cria protocolos que coloquem em primeiro lugar a pessoa jurídica, e não a família em primeiro lugar, que primeiro tem que ter a empresa. A empresa arrumada, não falta dinheiro para a família. A família se coloca em primeiro lugar, vai faltar dinheiro, aí a família se desentende. Se coloca os protocolos em primeiro lugar, a família, a empresa, o resto funciona muito bem. Que legal. Olha só, João, você falou e eu fiquei pensando uma coisa interessante. A gente tem vários tipos de clientes em sociedades e eu já vi todos os tipos de confusões acontecendo. Mas uma das confusões mais comuns né, uma pessoa está querendo ir para um lado, colocando a empresa em primeiro lugar, e a outra pessoa está colocando as necessidades pessoais em primeiro lugar, né? E até fala, pô, então de que adianta ser dono se eu não posso fazer o que eu quero? Né? Esse discurso vem exatamente assim, né? Então, isso que você está fazendo é de que adianta ser dono se eu não posso fazer o que eu quero, porque eu vou ter que me submeter às ordens, né? E aí, Mano, a frase está incompleta, né? A frase está linda, não estou falando que é a sua frase, a frase de quem te falou sim, isso. de quem fala Ela está isso, né? incompleta porque o cara parou no meio do caminho. É. Assim, a empresa é minha, eu posso fazer o que eu quero, mas eu não devo. É só essa. A questão não é querer, é questão do que eu devo É fazer isso. ou não. Isso, né? E o que está nas minhas atribuições, fazer ou não. E aí a gente entra para aquele assunto que a gente tinha falado na prévia, que era senso de dono, né? Às vezes a pessoa acha que senso de dono eu sou dono, né? Eu faço o que eu quero, isso é senso de dono, né? Vamos, né, pensando como se fosse uma cebola, onde a gente vai tirando as camadas, né? E a essência do livro do Desculpability, quando fala de senso de dono, ele pega bem profundo nisso, né? Mas a gente tem várias camadas quando a gente fala nisso, né? Como que o senso de dono afeta hoje no resultado das empresas, no resultado do país? O resultado do país, eu acho que o senso de dono hoje afeta no resultado do país, afeta no resultado das famílias, de uma maneira geral ou não, né? Como que é essa questão do senso de dono, para a gente desmistificar o que é senso de dono? Porque muitas empresas colocam nos valores, vai lá, põe carta de valor e põe senso de dono, né? Como eu desmistifico o senso de dono, né? Às vezes a gente chega para uma pessoa e fala assim, oh, cuida disso como se fosse teu, né? Como se você fosse o dono disso, né? Mas não é claro para as pessoas, né? Esse termo, né? Como que a gente descasca essa cebola aí? Assim, primeiro eu vou fazer uma observaçãozinha aqui, notando o seguinte, vocês vão me notar, vocês vão me perceber pelo meu tom de voz, que eu falo de uma maneira assim, muitas vezes impulsiva ou muito assertiva, mas não é porque eu sou dono da verdade, não é isso não. É porque eu sou apaixonado pelo assunto, é só isso. Emocionada que você usou a palavra assertivo do jeito certo. Eu fico emocionada. Porque assim, quando a gente é apaixonado por um assunto, a gente se empolga na hora da fala. É só isso. Então, vocês não me estranhem, por favor, se eu estou usando um tom um pouco mais assertivo, né? Mas a questão do senso do dono, ela é errada a maneira que a gente coloca, no meu modo de ver. Então, assim, pensamento de dono, dor de dono, senso de dono, eu acho que está faltando um conceito atrás que é dono moral. Por que é importante isso? Porque, ora, assim, um cara foi lá no cartaz da empresa dele, pensar e agir como dono, mas ele deu sociedade para as pessoas? Todo mundo vai poder ser sócio da empresa?
A maioria dos casos, não. Então, é difícil a pessoa entender. Na verdade, ela teria que entender o seguinte: sou dono moral. O que quer dizer como dono moral? Um dono moral, ele se preocupa com a consequência das suas decisões para com os outros. Eu não preciso ser dono proprietário de algo para ter a preocupação com os outros, né? É a diferença entre uma mãe biológica e uma mãe adotiva. Eu conheço mães adotivas muito mais apaixonadas pelos seus filhos do que algumas mães biológicas que a gente lê notícia por aí que foram responsáveis pelo sofrimento dos seus filhos. Ontem teve uma notícia de uma mãe que espancou uma menina de 11 anos de idade e a menina veio a falecer. Mãe biológica, né? Como a gente sabe de casos onde a mãe também biológica é conivente quando o companheiro ou o namorado espanca seus filhos, né? E eu conheci o caso de uma mãe adotiva, a Maria José Majô, para os amigos. Ela é RH numa grande distribuidora de bebidas na Guatemala. E a Majô não podia ter filho, entrou para adoção. A adoção dela demorou 2 anos e eu garanto para você, gente, foi a gestação mais longa que eu já tive noção. Porque esses 24 meses, pouco mais, quase 26 meses, essa mulher sofria toda a semana esperando o telefonema da empresa de adoção, da agência, do instituto. E quando ela recebeu, ela largou tudo que ela tinha que fazer e foi comprar berço, porque ela não sabia até então se era menino ou menina. Ela falou: João, eu comprei o que tinha na vitrine, eu comprei o mostruário, porque se eu fosse esperar chegar, eu ia pegar meu filho naquele mesmo dia, e eu comprei o que tinha. E ela contou isso para mim, o filho dela já tinha 6 anos de idade. E ela contou chorando. Então eu aprendi que você não necessariamente precisa ser dono para cuidar daquilo como se fosse seu. Aquele exemplo, o cara comprou uma fazenda no Pará, X alqueires, tem tantas árvores, e ele decide cortar as árvores, porque ele quer fazer pasto, né? E as árvores são dele, ele pode fazer o que ele quiser. Esse é um pensamento de um dono proprietário, que é um pensamento limitante, para não dizer assim, medíocre. O que seria um pensamento amadurecido, adulto, evoluído? Ele pensar o seguinte: mas essa árvore pertence a quem? A pássaros, a animais. Eu vou precisar cortar quantas? E se eu cortar, quantas eu posso plantar? E o que eu estou cortando? São árvores centenárias? São árvores que estão em extinção? E se eu cortar as árvores daqui, o que vai acontecer lá embaixo? Por que é importante eu pensar lá embaixo? Porque hoje a gente sabe, né, da teoria que o Gerard Moss, um inglês que mora no Brasil, mapeou, chamado de rios voadores, né? O que é isso? É a camada de umidade que a floresta amazônica joga no ar. Uma árvore Que equilibra o... média na Amazônia tem cerca de 20 metros de altura, chega a jogar de 700 a 1.000 litros de água por dia no ar. Essa umidade é empurrada pelo vento que vem para o Atlântico, empurrada em direção ao Pacífico, mas ela não chega ao Pacífico porque tem o que no meio do caminho? Uma cordilheira, que está a cerca de 4.000 metros de altura, 3.600, 4.400, dependendo onde passa. Esse vento está passando a 1.200 a 2.000 metros de altura. Ela bate numa parede, não tem para onde ir, faz a curva. Passa por onde? Mato Grosso e São Paulo. Essa região é a única região no planeta, abaixo do Equador, que não é desértica, por causa das árvores no Pará e na Amazônia. Então, o indivíduo que pensa como dono, proprietário, ele corta o que ele quiser, taca fogo no que ele quiser. Mas se ele pensar com uma consciência moral, talvez ele encontraria uma maneira mais sustentável
dele ter de volta o dinheiro que investiu sem prejudicá-lo. Então, para mim, a diferença de dono moral e dono proprietário seria mais ou menos isso. Será que Sabe ficou